Fala pessoal, boa noite. Felipe esperando aqui mais uma vez para trazer um vídeo rápido para vocês, uma dica bacana aqui de como eu realizo o meu estudo. Basicamente, como eu uso qual o método que eu utilizo para estudar, como que eu faço minhas anotações, meus resumos, que curso eu uso e trazer um pouco da minha metodologia de estudo, né, que já me aprovou em alguns concursos e que com certeza mostrando como eu faço também eu sei que eu vou estar ajudando outras pessoas que por vezes estão perdidas ali de qual método utilizar, como utilizar algumas ferramentas que tem na internet. E no vídeo de hoje eu quero mostrar exatamente isso, como que eu produzo o meu próprio material, o meu próprio caderno digital, né, como o pessoal também gosta de chamar, e como você também pode fazer o seu, te mostrar a forma com que eu uso, e você também pode adaptar a tua realidade aí para montar seu material de estudo, seu material de consulta, seja para concurso, como também seja para faculdade ou qualquer outra coisa que você esteja se dedicando aí tempo de estudo, né, e precise revisar de forma rápida, relembrar tópicos e até mesmo pegar bizus ali das questões que caem para vocês. E no caso, esse material, inclusive, essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu utilizei, inclusive, para passar tanto em provas de concurso, como também em provas de proficiência linguística, né? Para quem não sabe, existem provas que medem o seu nível de conhecimento em algum idioma, como, por exemplo, o DELE para a língua espanhola, o Cambridge para a língua inglesa, e eu utilizei exatamente o mesmo método que eu vou mostrar aqui hoje, de produção de material, de utilização de curso, ferramenta de questões, para ser aprovado nessas provas aí. Então vou pegar a câmera aqui, vou aproximar um pouco mais do computador para ficar mais fácil de vocês observarem qual é o passo a passo que eu utilizo ali. E aí vai ficar mais claro para vocês entenderem como é que funciona. Rapaziada, mostrando aqui basicamente a tela do meu computador, eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou na plataforma do DSO. Então o primeiro passo do vídeo de hoje que eu digo para vocês é: tenha um curso. Pode ser qualquer curso que vocês quiserem aí, de qualquer professor, plataforma em si, que você achar interessante. Eu, no caso aqui, estou utilizando o DSO, que é um cursinho que eu comprei recentemente para a prova da PLF, e estou usando ele agora de base teórica para as provas que eu fiz nesses últimos 2 meses, né? Seja Espírito Santo e seja Santa Catarina. Eu utilizei essa plataforma aqui. Então, o primeiro passo, você precisa ter um material para você extrair a teoria, né? Para você conseguir pegar ali basicamente o conteúdo, né? O core do conteúdo você vai conseguir através de algum curso ou algum material, seja ele por escrito, videoaula, enfim, PDF, vai da sua metodologia daí. Eu sou um camarada que eu gosto de videoaula, mas assim, eu coloco a videoaula sempre no 2, eu deixo aqui na velocidade mais rápida para ela poder girar um pouquinho mais rápido, e daí eu gosto de acompanhar a videoaula e também gosto de ir acompanhando o material que eles colocam lá para acompanhar, né? Seja os slides do professor, ou seja o próprio PDF mesmo do cursinho. E aí tanto faz o curso, você pode estar como eu disse, no DSO, no GRAM, enfim, qualquer plataforma de curso que você esteja utilizando, você precisa ter um lugar para você extrair o material teórico, né? E aí, como é que funciona, né? Eu, depois de ter a teoria, eu gosto de utilizar o Google Docs para a minha ferramenta de produção de material próprio, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como que você vai conseguir utilizar o Google, o próprio Google mesmo, de forma gratuita, para você conseguir montar o seu material. Então, o primeiro passo, você vai lá no Google mesmo, na plataforma aqui, né, de pesquisa que a gente já conhece, e você vai vir nesse cantinho aqui, ó, onde tem essas bolinhas aqui, que são os Google Apps aqui. Clicando neles, vai abrir aqui várias plataformas que o Google tem, né, de agenda, Gemini, notícias, enfim, muitas coisas. E aí você vai vir aqui, ó, em documentos. Fica bem esse papelzinho aqui. Clicando nele, vai abrir dentro do Google Docs, a ferramenta do Google Docs, que é basicamente muito parecida com o Word 365, né? Com o pacote Office 365 ali, que você basicamente vai ter acesso a documentos, planilhas, você vai poder montar slides, tem várias ferramentas aqui dentro, né? Tem gente que gosta de trabalhar com plataforma montando como se fosse slides. Eu gosto de trabalhar como se fosse montando arquivos de Word, né? Para texto, para mim, eu vou mostrar pra vocês que até para montar coisa de visual mesmo ali com imagens também é bem fácil. E aí eu gosto de utilizar a forma de texto. Mas tem pessoas que eu conheço que gostam de utilizar na forma de slide também. Você monta como se fosse apresentações ali do tema. Enfim, vai da forma que você achar que é mais fácil. Bom, aqui nos documentos, eu já tenho alguns criados aqui, como vocês podem ver, ó, informática, penal, processual, direito administrativo, administração financeira orçamentária, constitucional, leis, enfim, contabilidade. Bastante coisa já tem por aqui. Direito civil, estatística, tem umas coisas sem nome aqui, coisas que eu utilizei para estudar, inclusive, para Itaipu. E tem coisa aqui de idiomas também, como eu disse, que é o espanhol, então tem bastante coisa aqui. E aí,
Como que eu produzo o meu próprio material? Eu vou utilizar o exemplo hoje da informática para mostrar para vocês como que eu fiz, mas pode servir para qualquer curso, como eu disse, até mesmo para idiomas, enfim, qualquer coisa, né? Primeiro passo, você vai incluir, né, criar um novo documento. Como você talvez não tenha nenhum caderno aí, você pode criar. E aqui no documento, você vai nomear ele da forma que você quiser. No caso aqui, eu vou utilizar o nome informática, né, pra gente criar um aqui. Como eu já tenho um com o nome informática, eu vou colocar aqui informática 2, só para não confundir. E pronto. E o legal do Google Docs é que como ele é na nuvem, ele vai salvando automaticamente qualquer alteração que você colocar no documento. Pode ver que aqui em cima ele já aparece que está salvando. Então, qualquer coisa que você adicionar, não precisa ter aquele medo de talvez cair energia, enfim, o computador desligar e você perder o teu conteúdo. Entendeu? Outra parte bacana também de utilizar o Google Docs é que você pode utilizar ele em qualquer computador, né? Ou seja, você está editando ele aqui na sua casa, mas se você chegar no computador do seu trabalho ou em outro computador, numa viagem, qualquer coisa que seja, você vai conseguir também abrir o seu material e vai poder continuar dele de onde você parou. Certo? Então vamos lá. Eu estou aqui, né? Criei meu caderno de informática. Vou deixar ele agora aqui mais de lado, na tela do lado. Vou dar uma arrastada aqui para a gente conseguir ver. E pronto, tá aqui o meu curso e o meu material em branco ainda. E qual o conceito que a gente vai ver aqui? No curso, eu estou dando uma olhada em banco de dados. Vou virar aqui, ó. Banco de dados, né? É o exemplo. Vamos pegar aqui banco de dados. A gente dá um Ctrl C. Vai lá no nosso material. Dá um Ctrl V. Ah, veio com a formatação errada. Pô, é igualzinho o Word. Clica 2 vezes aqui, ó. Aqui embaixo, limpar a formatação. Você limpa a formatação e pronto. Você pode formatar como você quiser. E o que eu sugiro para vocês? E vai criando títulos, porque depois lá na frente você vai conseguir encontrar essa área, né, que a gente está estudando de forma muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês depois o caderno pronto, como é que fica bem bacana. Então tá aqui, banco de dados, nosso primeiro título. Você pode padronizar como você quiser, se quiser colocar cor, enfim, outra fonte, é contigo, a liberdade é tua. E aí, vamos lá, banco de dados. Então depois o que a gente faz? Como eu já coloquei aqui, né, o meu tópico que eu vou estudar hoje, eu volto para minha videoaula e vamos assistir a videoaula. Então, a parte de assistir a videoaula não tem mistério. A gente vai assistir a videoaula inteira, ou você vai ler seu PDF inteiro, você vai, né, pegar as anotações do professor e, enfim, né, vai acompanhar de fato o teu material. Rapaziada, finalizada então a minha videoaula, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de já ir, claro, assistindo a videoaula e ao mesmo tempo já ir também dando uma olhada no material escrito, como eu disse para vocês, né? Eu vou lá, vou consultando, eu vou vendo basicamente o que o professor está fazendo. No caso aqui, o material escrito do meu curso é a próprio slide do professor, então é bem tranquilo dele de eu ver o que ele estava, né, destacando como mais importante, etc. Mas tem vezes também que o material em PDF é diferente do da aula. E aí, o que eu gosto de fazer? Aquele tema que o professor deu uma ênfase a mais, que parece importante, eu gosto de pegar e eu transcrevo ele lá para o meu material. Então eu vou virar aqui agora para o material. Vocês vão ver que o material está de forma bruta aqui. Eu basicamente copiei e colei o que eu achei, né, de mais importante. Isso é claro, antes de visualizar nas questões, eu já adiciono no meu material, certo? Então esse aqui é, digamos que é o material não forma bruta. Ele ainda não está lapidado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma editada nesse material para que ele fique um pouco mais enxuto. Como vocês podem ver, eu vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil. A escrita ainda está muito crua. Por exemplo, tá lá o banco de dados, a coleção organizada, dados permite, ou seja, está muito crua, está muito exatamente o que está no material. E a graça do material escrito que você mesmo produz é você colocar ele com a tua própria linguagem, para que fique fácil de você depois, numa revisão, encontrar de maneira mais rápida e de maneira que você mesmo entenda aquele material que o professor fez. Recapitulando, o professor ele faz a aula, depois da aula tem o PDF, que já é um resumo, e depois você vai criar o teu próprio material que ele tem que ter a tua própria cara, entendeu? Então por isso que é legal você mesmo não só copiar e colar, mas você botar de uma forma que você entenda, que você escreva, do jeito que você realmente vai conseguir ler isso aqui e chegar rápido. Então eu vou dar uma editada nesse material aqui e eu já volto para mostrar para vocês como que ele vai ficar. Rapaziada, então vamos lá. Dei uma ajeitada no resumo aqui e agora vocês vão ver como que ele está escrito. Ó, eu vou dar uma mexida aqui. Pode ver, tá bem diferente do que estava antes. Eu tinha ali, né, basicamente uma copia e cola do que estava no texto, e agora o que eu fiz? Eu dei uma destacada naquilo que o professor disse que era um pouco mais importante, e eu deixei o resumo um pouco mais com a minha cara. Eu gosto bastante de trabalhar com esse esquema de tabela, de linha, de setinha, entendeu? Apontando uma coisa para outra, e deixar as palavras-chave em negrito. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então tá aqui, ó, banco de dados,
Aí como, por exemplo, quando eu quiser revisar isso aqui de uma forma que eu queira bater o olho, já pegar, eu já olho aqui, ó, vamos lá, banco de dados, coleção organizada de dados, representar algum aspecto do mundo real, relacional, baseado no modelo relacional, armazenamento em tabelas, linhas e colunas. Aí aqui eu já vou na gaivota, chaves primárias, estrangeiras, estabelecer relações entre tabelas, garante integridade. ACID, né, que são as características do banco de dados. Então tá lá, garantindo transações seguras, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Aí eu posso depois voltar aqui, colunas, atributos, campos, representa uma coisa aqui, linha, representa um registro único numa tabela. Então assim, o material, eu no começo, né, vou recapitulando, a gente assistiu a aula, a gente leu o PDF, né, ou então acompanhou o PDF junto com a aula, né, que é uma forma de você, depois que você assistiu a aula, mesmo o PDF não precisa ler ele todo de novo, a não ser que você queira. Mas assim, você já fez uma pré-anotação, um material bruto, certo? Então agora a gente já tem aqui o quê? Um esqueminha bacana. Ele não é um material exatamente igual àquele do PDF do professor. Ele é esquematizado, ele está direto ao ponto. Já bateu o olho e você já vê as palavras-chave aqui. Certo? Então agora a gente vai para o terceiro passo, quer dizer, na verdade acho que é o quarto passo, já até perdi o passo. A gente vai para a parte que na minha opinião é a mais importante, é a que mais me garantiu aprovações, que é ir para as questões, tá certo? Então agora o que a gente vai fazer? Assistimos a aula, lemos o PDF, acompanhamos o PDF, já montamos um esqueminha, um esqueleto do nosso conteúdo, vamos bater em cima de questões agora. Rapaziada, então agora na plataforma de questões, que vai, é claro, da sua escolha, assim como o curso, como eu disse no começo, você vai escolher aquele que você se adapta melhor. No caso aqui, eu estou utilizando o QConcursos e eu também gosto de utilizar o Radar, que é também do DSO, né? Eu tenho a assinatura do Radar e do QConcursos, e eu gosto de utilizar as duas ferramentas. Tá certo? Então você vai utilizar aquela que você se adapta melhor. Pode ser o Tech, pode ser o Gran Questões, pode ser o Estratégia, enfim. Não tem, né, fronteiras nesse momento. Se você quiser, inclusive, usar todas elas, vá à vontade, utilize-as. A questão que a gente vai fazer agora é basicamente para você poder ver na prática como que aquele conteúdo que a gente assistiu à aula e a gente fez o resumo primeiro vai ser aplicado nas questões. Porque uma coisa você, é claro, sabe a teoria, entende a teoria, mas agora você tem que ver também na prática como aquilo cai em prova, tá certo? Então aqui, no QConcurso, eu já dei uma filtrada, coloquei aqui noções de informática, banco de dados, e eu gosto de, no começo, quando, por exemplo, é um conteúdo novo, eu gosto de colocar questões de certo e errado. Por quê? Porque as questões de certo e errado, elas vêm em forma de assertiva, né? Assim como também, é claro, as de múltipla escolha, só que como são assertivas, você também pode utilizá-las como forma de aprendizado e até mesmo de complementação do material. Eu vou mostrar mais pra frente como que eu, né, utilizo a própria questão para suplementar o meu material. Então eu coloco, por exemplo, qualquer questão de tema novo, eu gosto de fazer primeiro as questões de certo e errado, né? Depois eu vou para as alternativas, depois que eu tiver uma bagagem maior eu vou para as de múltipla escolha, porque daí eu vou ter, né, um certo norte já de para onde olhar, para onde ver. Bom, aquela coisa eu já vi, aquilo ali eu já é similar, já caiu em outra questão, e eu utilizo a minha própria bagagem para daí sim aprender mais com as questões no futuro de múltipla escolha. Então no começo certo e errado, e coloquei aqui banco de dados. Vamos clicar em filtrar. E aqui no Radar eu já também filtrei, coloquei aqui banco de dados, só que aqui no caso as questões estão de múltipla escolha. Aí você, mesma coisa, você também pode ir para as de múltipla escolha de cara, mas você também pode, é claro, colocar ali, né, se você quiser, a questão de certo e errado, assim como eu coloco lá no QConcurso primeiro também. Tanto faz, tá certo? Então agora vamos dar uma olhada nas questões para a gente ver basicamente o que a gente vai inserir no nosso material. Rapaziada, então vamos lá para a nossa primeira questão, certo? A gente deu uma olhada lá no material, teoria e tudo mais. Então aqui, digamos que a gente já... Bom, aqui está resolvida porque eu já estudei esse conteúdo, mas digamos que é um tema novo. A gente vai lá para assertivo. Dados não estruturados, como e-mails, documentos de texto, são mais difíceis de serem analisados do que os dados estruturados. Essa questão, a princípio, se eu não me engano, ela está certa. A gente já vai lá para a resposta, certo? Então, beleza, a questão está certa. Como que você vai fazer? Você acertou a questão, você vai embora? Deixa para lá? Não, negativo. Primeira coisa, você vai no gabarito comentado. Você vai dar uma lida aqui, não precisa ser aquela lida profunda que você quer aprender, que você quer pegar tudo, mas você vai dar uma lida aqui, ó, pô, dado estruturado, organizado em formato de claro definido, tabela, coluna, base de dados, ok, não estruturado, não segue em formato rígido, inclui e-mail, texto, pô, isso aqui tá bacana. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, beleza, resposta do professor, bacana, gostei, tem uma coisa ou outra aqui que eu consigo aprender mais. Você vai dar uma leitura basicamente na diagonal para entender basicamente ali o conceito, o que a questão pedia. É uma assertiva certa, então você já sabe, os dados não estruturados, como e-mail e tal, são difíceis de ser analisados do que os dados estruturados. Legal, já também utiliza a própria assertiva como uma forma de bagagem. Você sabe agora que dados como e-mail, documento de texto e tudo mais são mais difíceis do que os dados que já têm uma estrutura pré-definida, né? Já aprendeu isso também.
Uma parada que eu gosto muito do Q-Concursos é basicamente também a questão da comunidade, né? Os próprios alunos, os próprios estudantes também colocam seus resumos, colocam seus bizus ali, então você consegue pegar muita dica, muita gaivotinha ali do próprio aluno. Por exemplo, o camarada colocou aqui um bizu, os dados não estruturados, como e-mail e tal, são difíceis. É claro, você não vai pegar toda a resposta aqui como uma coisa 100% certa, até porque o aluno também erra, o aluno está estudando igual a gente, tá certo? Mas você também, vez ou outra, consegue pegar um bizuzinho daqui. Mas, por exemplo, aqui na resposta do professor ficou bacana. Essa parte de dados estruturado e não estruturado a gente não tem no nosso material. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dar um copiar, volta lá no material. O nosso material está bem aqui, né, aqui do ladinho. E lá no nosso material a gente acha um cantinho para ele aqui, para colocar essa informação também. Deixa eu tirar essa aba aqui do lado. Então a gente vai lá, por exemplo, ó, a parte aqui que fala de... não tem essa parte aqui no nosso material, mas digamos que é uma coisa que você vai ver no futuro. Como que eu gosto de fazer? Bom, isso aqui eu ainda não vi. A minha primeira aula, né? Essa aqui, aquela aula que a gente estava vendo, era só a primeira de banco de dados. Ainda tinha muitas outras aqui para baixo. Então, como ela é a primeira, provavelmente eu ainda vou chegar isso lá na frente. Vocês podem ver que, inclusive, aqui na minha aula de baixo, tá dizendo aqui, ó, dados estruturados e não estruturados. Então, beleza, é a próxima aula. Eu ainda não cheguei nesse conteúdo. Mas a questão já me cobrou. E eu já peguei o bizu ali. O que eu faço? Dou um Ctrl V aqui, deixo essa informação em QAP aqui no cantinho, tá certo? Não precisa nem mexer muito nela. Dou uns Enter lá para ela baixar e tranquilo. E assim a gente continua. Voltando para as questões, seguimos. Aí vamos lá. Por exemplo aqui, ó. Uma questão boa. Banco de dados relacional, uma tabela composta por linhas e colunas. Uma questão bem básica ali, bem legal para o cara treinar. Beleza. Vai lá, bota a tua resposta e repete o processo de novo. Vai no gabarito comentado, pega ali na diagonal, dá uma lida mais ou menos, né? Pega ali, vê se tem uma gaivotinha ou outra, ó, por exemplo, aqui, ó. As linhas são entrada individual, contém dado específico, coluna, classifica, especifica os tipos de dados. Beleza. Aí essa informação aqui, a respeito de linhas e colunas, a gente viu na nossa primeira aula. Então volta no nosso material aqui do ladinho e a gente consegue ver aqui. Pô, tem uma parada aqui, ó, linhas e colunas. Por exemplo, ó, cada linha representa um registro único. Aqui está dizendo que as linhas são entradas individuais e contém dados específicos. Então, pô, isso aqui é bacana. A gente pode dar um Ctrl C lá da questão e colar aqui também, ó. A gente vem aqui, ó, dá um Enter, né? E vai formatando do teu jeito. Tá certo, ó? Agora a gente tem um exemplo de linha aqui, ó. A gente tinha dois exemplos de coluna, né? Que a coluna representa, aqui, deixa eu dar um zoom maior, representa características de dado armazenado e cada coluna possui um tipo de dado. Agora a gente também tem um exemplo de linha que veio do próprio professor. As linhas são entradas individuais e contém, né, dado específico. Bacana. A gente copiou, tirou isso aqui daqui, ó, exatamente da resposta do professor, que ele justifica os itens, entendeu? Aí que a gente coloca lá, ó. Aí você pode dar mais uma lida. A estrutura é fundamental no modelo relacional, permite operações, consultas, inserções, atualizações. Legal, né? Basicamente ele está querendo dizer que esse tipo de formato facilita muito mais a consulta e tudo mais. E mesma coisa, a gente vai nos comentários dos alunos, porque sempre tem uma gaivotinha ou outra, um bizuzinho ou outro aqui, entendeu? Você tem que dar uma passada por aqui também, entendeu? Ó, modelo relacional, trata dados como uma coleção de tabelas composta por linha e coluna que são relacionados por meio de chaves, ó. Bacana o comentário dessa camarada aqui. Aí o que a gente pode fazer? Dar uma olhada no teu material. Lembra que lá nessa parte aqui, ó, tava falando de chaves, ó, é uma coisa que você já consegue linkar com o que você viu na aula. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Ó, relacionais são baseados no modelo relacional, onde os dados são armazenados em tabelas, linhas e colunas. Utilizam chaves primárias e estrangeiras para saber relações entre tabelas. Olha aqui, e o comentário da colega aqui tá bem legal, que ela consegue, né, dar uma extraída ainda mais nessa informação. Então você pode pegar ele também. Dá um Ctrl C aqui. É claro, tem que sempre lembrar de dar uma olhada na fonte, mas você vai adicionando, vai montando o teu material. Aí tá aqui o comentário da colega aqui. O modelo relacional trata dados como uma coleção de tabelas. Aí você já vai marcando as palavras-chave, ó. Coleção de tabela, linha, coluna, ó, relacionadas por meio de chaves. Aí você já vê que, pô, chave é uma coisa importante, é uma coisa que, né, é uma palavra que está aparecendo bastante, ó, chave primária, chave estrangeira, chave. Aí você pode dar uma iluminadinha na chave aqui, ó. Por quê? Porque quando você voltar no seu material no futuro para dar uma revisada, você já vai olhar, né, aquelas palavras que estão em negrito, como você já ia fazer, e a palavra-chave, ela tá chamando atenção. Então você já sabe que, pô, ó, você pode até dar uma mexida aqui, ó, chaves primárias, chave estrangeira, entendeu? Estabelecer relação. Ó, aí você já sabe que isso aqui serve para garantir integridade de dados, entendeu? Assim você vai montando teu material aos poucos, entende? Rapaziada, e basicamente o processo vai se repetindo, né? A gente vai fazendo questão, vai dando uma montada no material, vai olhando as aulas de revisão, vai assistindo outros conteúdos, vai fazendo mais questões,
Por exemplo aqui, agora vamos na outra plataforma, né? A gente tem aqui uma questão um pouco maior, enfim, vamos lá pegar uma aqui que seja mais simples pra gente só montar, né? Ó, cadê? Deixa eu achar uma questãozinha bacana aqui pra gente. Rapaziada, por exemplo, ó, peguei uma questão aqui simples, mais simples aqui, só pra gente bater a gaivota aqui, porque é basicamente o mesmo processo, né? Se eu ficar aqui mostrando várias questões, a ideia não é essa, a ideia é te mostrar o processo, que você vai repetir para qualquer matéria. Então tá aqui, ó, por exemplo, um modelo de banco de dados. Se uma tabela não possui atributo natural que possa servir como identificador, a única alternativa válida é criar uma chave primária composta, usando todas as suas colunas para garantir unicidade. Eu acredito que esse comentário esteja errado, posso estar errado também. Beleza, acertei. Mas se... Beleza, aí, outra questão aqui também, vou relembrando. Se você acerta a questão, não abandona ela. Igual eu falei, acertou a questão, vai ver por quê. Viu? Eu fiquei um pouco em dúvida. Pô, acredito que tá errado, mas não sei. Vai nos comentários. Aqui o legal do DSO, né, não sou patrocinado nem nada, enfim, mas é legal porque eles têm sempre o comentário do professor. Ele já não tem aquela comunidade de alunos, né? Não vai ter tanto bizuzinho assim de aluno, de prova. Mas o professor, ele também, porra, ele passa aqui quase que um resumão, um conteúdo inteiro em texto ali daquela matéria. Então aqui a gente está falando de banco de dados. Então aqui, ó, vamos lá, chave primária, chave candidata, né, chave secundária. E a gente estava vendo aqui sobre chave primária, chave estrangeira. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar um pouco daqui, lançar um pouco no seu material e com o tempo o teu material vai ficar bem robusto e bem completo. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês o meu material, como é que já tá. Esse aqui, né, a gente montou de exemplo agora. E você, por exemplo, no próximo tema, você já vem aqui embaixo, dá um Ctrl Enter e coloca outro tema, sei lá, pode ser malwares. E assim vai, né? Ou seja, tu vai aumentando a tua bagagem ali, ó. Lembra sempre de colocar como título, né? Bota ali do tamanho que você quiser. E assim, vai assistir a aula, vai fazer o texto, vai fazer aquele negócio todo. Por que colocar como título? Para depois você vir nesse cantinho aqui, ó, no seu computador, e você vai conseguir navegar muito mais fácil pelo teu resumo, pelo teu próprio caderno, entendeu? E esse aqui é o bizu máximo. Então agora eu vou mostrar o meu caderno, como é que ele já tá, e aí vocês vão entender como é que eu montei, né? Como é que eu montei, foi mal que caiu o microfone, mas vocês vão entender como é que eu montei isso tudo ao longo desse tempo todo. Então vamos lá, rapaziada, agora a gente está no meu caderno de informática mesmo, né? Não é o Informática 2, é o que eu já montei. Vou mostrar para vocês aqui basicamente o sumário. Vocês podem ver que o sumário tem bastante coisa, ó. Tem, pô, muita coisa aqui mesmo. Inclusive, né, tem imagem e tudo mais, eu vou mostrar. Essa parte de banco de dados minha já está um pouco mais completa, porque são bastante tempo estudando. Então, inclusive, tem fotos, eu consigo anexar fotos, eu consigo colocar bizuzinho, resumo, né? Pra mim, eu gosto de fazer o seguinte, de iluminar aquele trecho que geralmente cai bastante em questão. Então eu coloco de amarelo, aquilo que eu já vi repetir muito. Então, por exemplo, aqui, ó, atomicidade, que é uma coisa que tinha no nosso material cru aqui, né? É uma coisa que a gente ia começar a ver. Aqui, como eu já vi há muito tempo, isso vai acontecer com você também, esse já tá aqui, ó, já tá, né, a característica grande, já tá iluminado, porque eu já vi isso cair várias vezes, ó, tem durabilidade, tem mais um bizuzinho aqui. Então, com o tempo, o material de vocês vai ficar assim, ó. Você vai adicionando questões, revisa o seu material. No futuro, você vai voltar, vai fazer mais questões, vai adicionar coisa ao seu material. Aí, pô, você vai ver uma outra questão que fala um pouco mais de isolamento. Aí, uma parte específica do isolamento, que é o controle de concorrência. Aí você já coloca ele em negrito, coloca ele iluminado, né? E assim você vai aumentando. Por exemplo, dicionário, aí tem um pouco de entidade, tem, né, tabela associativa, tem print de aula, tem de tudo aqui. Coisas que você vai no futuro, né, vai adicionando ao seu material, e esse material vai servir para quê? Né? Para você fazer consulta, para você fazer, né, o seu resumo, para você lembrar das questões que você está estudando. Então é muito importante você ter esse esqueminha aqui. E para adicionar foto nesse material aqui, né, mostrando para vocês aqui, é muito simples. Você simplesmente vai, né, se você estiver utilizando o Windows, você vai clicar ali no Windows, tecla de atalho, Windows Shift S, e aí ela vai servir como um espacinho aqui, ó. Ela vai ficar escura a tela, você consegue selecionar a área que você quer. Selecionou, ela vai parar lá, ó, ela vai parar nesse cantinho aqui. A única coisa que você vai ter que fazer é clicar no seu resumo e dar um Ctrl V. E pronto, a tua imagem tá ali, ó. A imagem que a gente acabou de tirar print ali. Então se for um bizu, se for uma imagem, se for algo que você achou interessante, pô, coloca ali. E é muito fácil de editar no Google Docs. Você pode clicar 2 vezes na imagem, aí você diminui ela, ou então você quer só um pedaço. Tá aqui, entendeu? Então você consegue ir montando um material muito completo ao longo dos anos ali, ao longo do tempo que você for estudando,
para aquele momento que você precisar dar uma olhada rápida em alguma coisa, por exemplo, você quer ver um tema muito específico, você quer ir lá dar uma olhada em worms, por exemplo, você só vai dar um Ctrl F, vai colocar aqui, ó, worm, e pronto, a gente vai parar lá já na definição, ó, worm, exemplo, tipo de worm, as fases do worm, tem aqui print de material que eu já, né, utilizei de cursinho, coisas que eu já peguei de aulas, né, e assim você vai complementando muito o seu estudo. Então essa é a forma que eu gosto muito de estudar. Vocês podem ver aqui que já tem bastante coisa, né? Vou dar uma passada aqui por cima para vocês verem. Então, assim, com o tempo você vai montando um material muito robusto, muito completo, que vai te ajudar muito na hora que você precisar estudar para algum concurso. Seja ele que caia esse conteúdo ou não. Como, por exemplo, a Polícia Federal cobra muito banco de dados. Então, a minha parte de banco de dados aqui é pesada, porque eu estudei bastante tempo para a Polícia Federal. E aí, o meu conteúdo de banco de dados aqui, ó, vocês vão ver que tem bastante coisa. Né, a parte de modelagem, enfim, IA, e tem muita coisa porque é a parte que a Polícia Federal cobra bastante. Mas, se eu for utilizar esse material para estudar, por exemplo, para um edital que não tem, é simples. Eu simplesmente não passo nessa parte e vou adicionando meu material em outro. Por exemplo, redes, aí eu tenho minhas camadas, tenho tipologia de rede e vou adicionando um material fácil. Vocês podem ver que o material é fácil, ele não tem tanto texto, ele é mais direto, ele tem a seta, ele já vai direto, ele tem... Aqui, ó, é para eu ler e já era, entendeu? Pega a palavra aqui, ó, pô, estrela. Pô, é isso aqui, sem colisão, ponto central, barramento, toda que tá aqui. Não é, a ideia não é que você monte outro PDF igual do seu cursinho. A ideia é que você pegue o seu material e ele sirva de uma consulta rápida e ao mesmo tempo de um bisuário para você relembrar aquilo que você já tá indo atrás faz tempo, entendeu? Então, a ideia é essa, pessoal. Basicamente é assim que eu produzo o meu material. Né? É claro, as fontes de produção de material são infinitas, você pode utilizar ferramentas de IA, você pode usar questões, você pode usar as aulas. Eu mesmo gosto bastante do Notebook LM, também você pode, né? Essa é uma outra ferramenta que eu quero fazer um vídeo depois. Você também pode adicionar os seus cadernos dentro do Notebook LM. Por exemplo, aqui, ó, dentro da minha aba de contabilidade, eu tenho aqui o meu caderno do Google, eu tenho os materiais, por exemplo, o edital do estado de Santa Catarina, eu joguei aqui, que é por quê? Porque daí ele vai me jogar dicas, ele faz resumo em vídeo, ele faz resumo em áudio, relatório, questões, ele monta muita coisa, e aqui tem várias fontes, né? Por exemplo, para a Polícia Civil do Espírito Santo, que eu consegui, né, ir para o TAF agora, eu peguei e utilizei bastante na parte de Direito Civil, que é uma matéria que eu não tinha tanto contato. O que eu fiz? Eu peguei as aulas, os PDF das aulas, tá aqui, aula 10, aula 4, joguei para cá, e botei o meu material de Direito Civil, você pode adicionar inclusive do próprio Google, clique em adicionar fontes, ó, envia arquivo. Aí você pode pegar um arquivo do seu computador, por exemplo, aquele PDF da aula, ou você pode vir no seu Drive. E do seu Drive você consegue adicionar do próprio Google Docs. Então tá aqui, ó, os meus cadernos. Eu consigo jogar meus cadernos aqui. Por exemplo, de informática agora, eu joguei aquele livro do Navaf, né, do Navaf, né, que é muito famoso de informática, um livro de quase 800 páginas, que é claro que para ler isso tudo estudando é muito difícil, mas eu joguei aqui, e aí eu consigo fazer resumo em vídeo, resumo em áudio, eu consigo ir direto para o mapa mental desse conteúdo, e é claro, eu posso adicionar fontes, eu posso colocar o meu próprio caderno. Por exemplo, aqui agora eu vou adicionar para vocês o caderno de informática que a gente tem ali, que é o meu caderno mais robusto, e ele já está aqui. Inclusive, ó, eu já consigo dar uma olhada aqui, ó, na arquitetura, linguagem, modelo, ó, de coisa que a gente já está estudando, ó, definição de banco de dados, metadados, modelagem de projeto, linguagem dos modelos. Isso aqui cai bastante para a Polícia Federal, o pessoal que estuda para a Polícia Federal sabe. E, por exemplo, eu quero chegar nesse conteúdo aqui, ó, definição de banco de dados, que é o que a gente estava estudando ali basicamente no outro arquivo. Ele vai pegar da minha própria fonte, ele não utiliza fontes externas, ele pega um pouco ali da IA, né, claro, mas ele utiliza prioritariamente a tua fonte que você jogou para me dar um resumo, para me dar o bizu ali, ó. Então tá lá, ó, representação do mundo real, conferência lógica, finalidade específica, tudo aquilo que a gente já estava vendo lá no nosso material, até mesmo no mais simples que a gente estava montando lá no começo, entenderam? Então assim, rapaziada, montar o material não é a parte difícil, é basicamente a parte que eu acho mais gostosa e a forma que eu mais estudo é essa. Eu vou montando meu material, vou deixando ele completinho e com o tempo eu utilizo ele para ir voltando, para ir revisando, né, e para ir adicionando coisas. Outra fonte também que eu gosto muito, e falo pra vocês, não se prendam a cursinho nem nada, vai no YouTube, tem muita coisa boa. Aqui, por exemplo, é um mega aulão da PF, eu vou deixar na descrição, que é uma aula de premonição do professor Victor Dalton, lá do Direção Concurso. E nessa aula aqui tem muito bizu, tem muita coisa. É uma aula de 6 horas, que eles falam de todos os tipos de conteúdo, de tudo que cai no edital da Polícia Federal. E, enfim, serve para vários concursos e o professor joga muita coisa boa. Ele joga questões, ele joga teoria, ele joga texto, bizu, e são coisas que você pode ir pegar. Você pode, inclusive, dar, igual eu falei, né, o Windows... Cadê? Vou tentar filmar o teclado aqui. Você vai lá dar o seu Windows Shift US, vai abrir lá a plataformazinha lá do print, pô, e você printa isso aqui, ó,
e joga lá dentro do teu material, pô, sem nenhum problema. Joga ali, ó, dá um Ctrl+V e tá lá. Enfim, você consegue jogar. É claro que foi só um exemplo. Você consegue jogar qualquer coisa que você está estudando e adicionando coisa aqui. Então assista aulões, vá, né, pegue conteúdo, né, em plataformas, vá em questões, vá em tudo. Utilize as ferramentas que tem hoje em dia no mercado para você ter o melhor de todos os mundos ali. Vai olhando os comentários dos alunos, se você achou uma coisa interessante, tipo, ó, pô, isso aqui vale a pena, copia, vai pro próximo e assim vai. Rapaziada, então é isso. O vídeo já tá ficando meio grande. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro a forma com que eu utilizo para montar o meu material. E espero que tenha servido também de incentivo para vocês montarem o de vocês. É claro, né, com o tempo. O material, ele começa, né, igual eu mostrei aqui, em branco, pequenininho, mas no futuro ele tende a ficar bem grande, com bastante coisa, bastante conteúdo para você depois poder, né, consultar, poder olhar de base, e isso serve para todas as matérias, como eu disse, né? Como eu disse para vocês, eu tenho cadernos aqui de várias matérias, como por exemplo constitucional, penal, enfim, e as coisas aqui funcionam da mesma forma. A gente vai adicionando material, vai pegando coisa dos cursinhos, vai montando, né, os títulos ali, ó. E quando eu preciso revisar, voltar em algum conteúdo, eu já volto direto do meu título aqui. Ó, por exemplo, Poder Executivo, vou estudar, tá aqui, só o bizu, só o que já tá grifado. Senado, Câmara dos Deputados, pô, já tá aqui, brifado, o que é importante, o que eu vejo cair bastante questão. E assim vai, a gente vai montando, né? Vai montando material, vai complementando o material, e o dia que você quer fazer uma revisão, você pode jogar lá no Notebook LM, sua própria fonte, ele monta questões, ele monta mapa mental, monta o que você quiser, e assim você consegue estudar muito mais leve. Eu já fiz muito caderno físico, e realmente o caderno físico é bacana, você tem ali a parte bacana de manual de escrever, mas eu não gosto mais de utilizar dessa forma, porque primeiro, gera muito volume, você fica com vários cadernos, eu tenho aqui em casa mais de 12 cadernos escritos, e é muito complicado de você, por exemplo, fazer uma pesquisa, né? Aqui, se eu precisar fazer uma pesquisa, por exemplo, vou pesquisar sobre veto, né? Que é uma parte que o presidente da República, por exemplo, eu dou um Ctrl F, consigo achar a parte de veto. Aqui já tenho todo o meu esquema, tem um esqueminha que eu coloquei, tem a parte grifada, então eu consigo voltar muito mais rápido no meu material, que me dá muito mais velocidade, praticidade, eu consigo abrir esse material em qualquer lugar do mundo, porque está no Google, abre no trabalho, abre no celular, eu consigo olhar na rua, então isso facilita muito, muito mesmo. Então espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, por favor, coloca aqui embaixo e vamos contribuir, vamos se ajudar para a gente chegar na aprovação. Tamo junto, pessoal, uma boa noite.